Olá, pessoal. Eu sou o professor Guilherme Aquino e estarei com vocês durante esse período de aulas remotas como professor tutor da disciplina de artes. E temos o nosso tema, que será Conceito de Arte e suas manifestações. O que é arte? Gente, é bem interessante e é difícil a gente conceituar a arte. E por isso, vamos primeiro falar a respeito da origem dessa palavra, né? Do latim ars, que significa literalmente técnica, habilidade natural ou adquirida, ou capacidade de fazer alguma coisa. Durante a história, essa palavra ela teve muitos conceitos, né? Então, vamos ver essa questão do conceito de arte ao longo da história. Nós estamos falando aí, gente, da arte como uma busca do ideal de beleza ou uma fixação pelo cânone clássico, né? Esse cânone clássico nada mais é do que como se fosse uma fórmula matemática que dizia que o corpo humano era todo simétrico, né? Então, o corpo humano é como se fosse uma criação perfeita. Na Idade Média, já estamos falando do Ocidente, século VII ao século XIV, a mentalidade religiosa condiciona o valor das expressões artísticas nessa época em diferentes culturas. Então, a arte passa a ser um instrumento de adoração a Deus. E, época contemporânea, a partir do século XVI, ocorre uma deslocação definitiva das tradicionais concepções de arte, multiplicidade de movimentos e estilos artísticos e triunfo do subjetivismo e individualismo. O que nos diz o conceito atual? A arte é a capacidade que o homem possui de produzir objetos ou realizar ações com as quais possa exprimir ideias, sentimentos ou emoções estéticas. Vamos falar sobre manifestações da arte agora. Pessoal, olha, a arte é um tipo de comunicação que acompanha a humanidade desde os primórdios. Já na época das cavernas, os seres humanos se comunicavam por meio dela. É o que nós podemos ver aí através dessas imagens, né, que são pinturas rupestres. Nossa primeira arte, pessoal, é a música, né? Pode-se dizer que a linguagem musical é formada por diversos sons que se apresentam em espaços de tempo pré-determinados, formando assim o que a gente chama de ritmo, harmonia e melodia. Segunda arte, gente, é a dança, né? A dança é a arte do movimento corporal. Usando o corpo como instrumento, as pessoas podem exteriorizar seus sentimentos fazendo gestos cadenciados por um ritmo. É uma das formas mais antigas de manifestação artística e tudo indica que sua origem vem lá da pré-história, né? Terceira arte é a pintura. Podemos definir a pintura como a técnica de depositar pigmentos coloridos que podem ser pastosos, líquidos ou em pó sobre uma superfície, gerando imagens figurativas ou abstratas. Essa é uma atividade que permite às pessoas se comunicar e demonstrar sentimentos por meio de formas, cores e texturas. Quarta arte, gente, é a escultura, né? Compreende-se escultura como a arte de modelar ou desgastar matérias brutas, como argila, mármore, madeira, pedra, e convertê-las em objetos com significados. Quinta arte. O teatro é a linguagem artística em que as pessoas, no caso os atores e atrizes, representam uma história para um público. A manifestação teatral mais parecida com a que conhecemos hoje no Ocidente surgiu na Grécia Antiga, no século VI a.C. Nessa época, o teatro misturava temas sagrados e profanos e era feito em homenagem ao deus Dionísio, considerado o deus do vinho, das festas e da fertilidade. Nessas encenações não era permitida a participação de mulheres. Na literatura, a escrita é a ferramenta utilizada para se expressar. O desenvolvimento da literatura aconteceu gradualmente e cada época e lugar possui características literárias distintas. Sétima arte,
Cinema, né, gente? A origem dessa linguagem artística se deu no final do século XIX. Foram os irmãos Auguste e Louis Lumière que fizeram a primeira projeção cinematográfica ao público em 1895, na França. Oitava arte, fotografia. E aí já estamos falando de artes que surgiram a partir do desenvolvimento das tecnologias, né? Então, a palavra fotografia tem origem grega e significa escrever com a luz. O ano de 1826 é considerado um marco na história da fotografia, quando o francês Joseph Niepce conseguiu fixar a primeira representação fotográfica em uma placa de estanho. Nona arte, história em quadrinhos. A história em quadrinhos, ou simplesmente HQ, é definida por uma sequência de desenhos feitos em quadros que juntos contam uma história. Normalmente se utiliza de balões e textos escritos dentro deles, a fim de contar o que as personagens estão conversando ou pensando. Essa maneira de narrar a história surgiu entre 1894 e 1895. E o inventor delas foi o americano Richard Outcault, que publicou em jornais o que foi considerada a primeira história em quadrinhos. A 10ª arte é jogos eletrônicos, ou os games, né? Games são programas nos quais as pessoas interagem com objetos virtualmente, tendo que ultrapassar desafios, cumprindo metas e se divertindo. Foram apresentados ao público na década de 1970, fruto de experimentações de acadêmicos em torno de pesquisas na área da ciência da computação. No lado direito nós temos uma versão bem mais atual, né? Um jogo de celular, um game que inclusive é muito famoso, né? Eu acho que vocês sabem qual é. 11ª arte, no caso, é a arte digital. Então, o que seria essa arte digital, né? Toda a forma realizada por meio de computadores pode ser chamada de arte digital. Trata-se de um tipo de arte que evoluiu concomitante ao desenvolvimento tecnológico. Ela teve seu crescimento na década de 80 e foi impulsionada pela música do francês Pierre Henry. Bom, gente, eu encerro aqui a nossa primeira aula com essa frase que é: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, né? Então, que a gente consiga ter muitos outros encontros, né? Um forte abraço e um beijo no coração de cada um.